Milhares de brasileiros com doenças crônicas ou graves estão sofrendo com a falta de medicamentos caros na rede pública de saúde, em todo o país. Dos 134 medicamentos que o Ministério da Saúde tem que comprar e distribuir para os estados, cerca de 25 estão em falta ou com entregas insuficientes e os estoques baixos. Meu convidado hoje é o secretário estadual de saúde, o médico Cipriano Maia. Obrigado, secretário, por sua presença aqui. A situação é essa ou está pior aqui no Rio Grande do Norte? Não, ela é realmente crítica, né? Isso foi matéria jornalística em âmbito nacional, mostrando que estes medicamentos de responsabilidade do Ministério da Saúde, é bom que se diga, né? Não vêm sendo repostos, no caso 25 com estoque zerado em muitos estados, 18 com estoque críticos irregulares. O CONAS já fez denúncias nesse sentido, tem cobrado posição do Ministério. O CONAS é o Felizmente, Conselho de Secretários, que no né? Rio Grande, o CONAS é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Felizmente, no Rio Grande do Norte, não estamos com esses 25 zerados. Há faltas, né, de alguns desses, mas nós estamos em situação menos crítica que em outros estados. Mas isso não pode ser aceito, né, porque o Ministério tem essa responsabilidade e muitas vezes a opinião pública não tem a informação e cobra essa responsabilidade do Estado, quando ele apenas é distribuidor. E mais do que isso, quando a Justiça judicializa, vai o ônus para o Estado e não diretamente para o Ministério. Secretário, o senhor fez questão de pontuar que são remédios distribuídos pelo Ministério da Saúde. Na nossa Unicate aqui, na central, qual é o estoque, assim? O que é que compõe o estoque, além do medicamento federal? Não, nós temos alguns que são de responsabilidade estadual. Na distribuição da lista de medicamentos, nós temos medicamentos do grupo 1A, que são responsabilidade do fornecimento pelo Ministério, além dos estratégicos, que são tratamentos de tuberculose, rancenias, né? Também é responsabilidade do Ministério. E existem outros que são de responsabilidade do Estado. E tem aqueles que são de responsabilidade do município, né? Dentro da divisão de responsabilidades. No nosso caso, nós temos carências dos que são distribuídos pelo Ministério, temos alguma dificuldade também de aquisição dos medicamentos sob a responsabilidade do Estado, por problemas de licitação, de compra, de aquisição. Dívidas com fornecedores. Dívidas, né? com fornecedores. O discreto do Estado leva a que muitas vezes os fornecedores se neguem a continuar vendendo. O que nós temos a dizer aos fornecedores é que este governo ele vai honrar contrato, ele vai cumprir compromissos e nós estamos abertos a negociar dívidas passadas e contratos que tenham sido efetivamente executados. Antes da gente falar um pouquinho mais na dívida, porque afeta também essa questão dos medicamentos, eu queria só que o senhor pontuasse também para o nosso telespectador, desses remédios que estão faltando, são de responsabilidade do governo federal, do Ministério da Saúde, que tipo de medicamento? São medicamentos que são usados para pessoas que fazem transplantes, são doenças raras, são medicamentos, inclusive, muito críticos, porque as pessoas ficam em situação de risco. Mas o mais grave, eu acho que é o medicamento para os transplantados e algumas doenças raras, tipo hormônio do crescimento, tipo outros medicamentos que realmente afetam e condicionam a vida das pessoas. O coquetel, por exemplo, para quem faz tratamento de AIDS, ele está sendo afetado por conta dessa falta de medicamento? Eu acredito que não. Eu não tenho certeza nessa informação, mas acredito que este grupo aí não está com problema, pelo menos aqui no Estado, pelo que eu tenho de informação. O senhor assumiu a pasta da saúde e encontrou uma dívida, né, milionária, uma dívida de médio e longo prazo aí para ser resolvida. E até que ponto essa dívida está sendo resolvida e afetando, no caso, a questão dos medicamentos? Não resta dúvida que nós temos dívidas não equacionadas, porque só os restos a pagar de 2018 alcançaram 123 milhões com recurso da fonte 100, que é do Orçamento Geral do Estado. Mas nós temos dívidas também anteriores, não devidamente processadas, que somam alguns milhões. Nós temos buscado equacionar os pagamentos de fornecedores que vinham prestando serviço regular durante o ano de 2018. E temos negociado e feito pagamentos, seja a fornecedores, seja prestadores de serviços, né? Então, com isso, a gente tem conseguido ganhar uma certa regularidade. Para você ter uma ideia,
este quadrimestre inicial, nós executamos uma proporção significativa do orçamento da saúde. Comparado com o ano passado, que foi executado menos de 2% do orçamento, nós executamos quase 9%. Eu queria que o senhor repetisse o percentual. Quanto foi executado no ano passado? Quase, menos de 2%. E este ano nós executamos quase 9%, inclusive honrando pagamentos, assumindo compromissos. E isso não sana totalmente o problema, porque o volume de dívida é muito alto, né? E nós estamos buscando priorizar para manter os serviços funcionando, seja os próprios, seja aqueles contratados, e temos tido esse equilíbrio. O governo tem conseguido fazer a liberação regular, mas há um compromisso também de que a gente possa aumentar essa liberação para ir equacionando. A exemplo dos servidores, como é que está a pressão para que se pague os atrasados? Exatamente. Os servidores, a gente sabe que já tem uma negociação em curso. Com os prestadores é isso, a gente tem buscado manter os pagamentos regulares, né, numa sequência temporal dos contratos, mas a negociação para os anos anteriores é um processo que a gente ainda vai iniciar. Mas alguma coisa já está sendo paga dos atrasados? De 2018, sim. Temos pagos com grande regularidade. Os anteriores a 2018, não. Esses a gente realmente precisa chamar para discutir, negociar, porque não tem disponibilidade financeira hoje. O senhor, quando assumiu, eu lembro que falou da preocupação com relação ao teto de gasto do governo federal, que poderia afetar, inclusive, o repasse de valores, de verbas, para o Rio Grande do Norte. A gente vai fugir a essa regra do teto, que pode prejudicar a área de saúde? Não, essa é uma limitação crítica que nós enfrentamos na questão do custeio do SUS, né? E que sobrecarrega o orçamento geral do Estado. Porque nós tivemos nos 2 últimos anos, 17 e 18, um aporte adicional de recursos federais que não se mantiveram. Nós temos feito algumas gestões, inclusive com audiência com parlamentares, junto com a governadora, pleiteando que seja liberado algum recurso adicional para o Estado, mas ainda não obtivemos sucesso. O congelamento dos gastos tem afetado o orçamento da saúde, tem comprometido inúmeras políticas públicas e, com certeza, isso é um tema central que a sociedade tem que ter consciência de enfrentar esse debate, porque sem recursos adicionais diante do subfinanciamento não enfrentaremos os inúmeros problemas que tem. Só para ter uma ideia, nós temos leitos de UTI para serem abertos, que é uma necessidade, né? Inclusive alguns com obras quase concluídas, mas se não tivermos garantido o financiamento federal para esses leitos, a gente não tem como manter o funcionamento desses leitos, né, sem o custeio federal. Então, isso assim é inúmeras outras áreas que temos repressão de demanda, cirurgias eletivas, cirurgias de especializadas, que precisamos ter realmente um aumento do aporte federal. O senhor já esteve com o ministro Mandetta? Como estão as negociações? Já estivemos com a governadora, já estivemos com o secretário executivo. Eles ficaram de estudar, não deram resposta. Nós vamos voltar a conversar na próxima semana. Eu vou estar em Brasília cobrando resposta a essa demanda. A governadora também manterá audiência no fim do mês para ver se temos resposta a essa situação de insuficiência do financiamento e do teto financeiro do Estado para cobrir todas essas despesas, que afeta não só o Estado, mas também os municípios. Após 5 meses, eu queria saber como é que está aquela sua ideia de trazer aqui para o Rio Grande do Norte um programa de sucesso no Ceará, que são os consórcios regionais da área de saúde, que envolve, além do Estado, os municípios. Como é que está avançando isso aí? Nós temos avançado principalmente no debate técnico e na elaboração das propostas. Nós tivemos, a semana passada, a presença aqui de um consultor do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, nos apoiando na formulação da proposta do termo do protocolo de intenções que o Estado tem que mandar para a Assembleia, né, e que os municípios também mandam para as suas câmaras, né? E nós queremos ainda este mês, ou mais tardar no início do próximo mês, estar enviando isso para a Assembleia. Ao mesmo tempo, vamos retomar esse diálogo com os municípios. Já fizemos uma negociação para construir termos provisórios antes da instituição do consórcio em algumas regiões, no caso da terceira, para estar organizando esse cofinanciamento de algumas ações que só serão possíveis quando nós juntamos recursos do Estado com dos municípios. Todos estamos em crise, todos temos insuficiência, mas se a gente não agregar esses recursos, não dar uma racionalidade para ofertar ações em algumas áreas críticas, a gente não terá sucesso. E como é que os municípios receberam essa ideia de compartilhamento
de recursos? Os municípios reclamam com toda razão que já estão sobrecarregados, estão realmente gastando uma proporção maior do que o ente estadual e de que os entes estaduais do que o ente federal, mas nós estamos mostrando que nós não vamos querer mais um dinheiro, nós queremos que o dinheiro que eles já gastam hoje comprando serviços ao prestador privado, a um consórcio que só faz prestar serviço, se a gente agregar esses recursos para ter uma oferta mais organizada. Uma otimização. Uma otimização, porque não é comprar uma consulta ou comprar um exame, é organizar uma oferta integral com atenção do profissional médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo e o suporte de apoio laboratorial que o consórcio oportuniza no exemplo do Ceará. E o consórcio vem como instrumento para organizar as ações de saúde na região de saúde, para que tenhamos resolutividade maior dos problemas na região do Siridó, na região do Mato Grande, na região do Alto Oeste, enfim, e que isso faça com que resolvamos os problemas, na maioria, naquelas regiões, inclusive com a instituição de policlínicas, que esse é o objetivo maior do nosso programa de governo. Vocês vão começar por onde, esse programa de consórcios regionais de saúde? Nossa ideia é ter o Siridó como uma referência, porque já existem elementos, inclusive, de consorciamento na região e também de uma parceria forte com a unidade, a Faculdade de Medicina da região, que tem feito com que o funcionamento do Hospital de Caicó e de Currais Novos tenha ganho um potencial enorme de resolutividade, inclusive com a possibilidade em curto prazo de estarmos implementando um tomógrafo em Caicó, né, que são com recursos do projeto do Banco Mundial, e com isso a gente terá uma região que não só vai implantar um consórcio, mas organizar toda a sua rede num apoio que estamos recebendo do CONAS, que é o de planificação da atenção, que vai da atenção primária à atenção especializada. Então a gente quer ter o Siridó como referência para depois estar expandindo isso para as outras regiões. Por último, secretário, o senhor já citou aqui na nossa entrevista a questão da judicialização que tanto afeta o orçamento da saúde. Como é que está o entendimento? Inclusive foi feito um apelo, né, ao judiciário para que encaminhasse melhor essa questão. Esse é um problema também nacional, né? A semana passada a governadora esteve junto com outros governadores, com o Conselho de Secretários, com o presidente do Conselho, com várias autoridades, inclusive uma audiência com o ministro Dias Toffoli, para que essa discussão possa ser pautada em outras bases, onde o interesse coletivo predomine sobre o interesse individual. Porque quando a tônica é eu oferecer para um, privilegiando numa escassez de recursos, o que vai faltar para os outros, nós estamos reforçando a iniquidade. Mas as pessoas, em muitas situações, estão desesperadas, né? Então, isso é verdade. Precisam de tratamento, precisam de medicamento, né? Exatamente, mas nós temos que entender que muitos desses medicamentos, eles às vezes não têm o registro, não têm a eficácia comprovada e que oneram por demais os cofres estaduais. Temos dialogado com o Judiciário, o Tribunal de Justiça, com o comitê que trabalha esse tema da judicialização, para que a gente tenha um equacionamento melhor disso, mas na toada que está tomando a coisa, a gente não resolve o problema, porque o problema se resolve melhorando o financiamento do setor, para que a gente consiga ofertar de forma coletiva as demandas, necessidades dos usuários. A gente precisa melhorar a gestão, mas quando você individualiza a questão, você às vezes concede para um aquilo que você não vai conceder para os outros. Você coloca na mão do juiz escolhas que ele às vezes não tem os elementos suficientes para tomá-lo. Então, por exemplo, a própria pesquisa mostra que só 4% das decisões são embasadas tecnicamente. Isso pesquisa do CNJ, então mostra que é um problema que a gente precisa discutir. Em qual área isso é mais evidente, isso tem causado mais impacto? Isso é na área de medicamentos, isso é na área de leitos de UTI, né? Nós temos uma fila represada porque a oferta não é suficiente. Nós temos dialogado, inclusive, com o Conselho Regional de Medicina para que também exista uma demanda mais instruída, por exemplo, para o leito de UTI, porque o paciente que está em terminalidade, ele precisa de cuidados paliativos, não de um leito de UTI. Então, a gente tem que ver que o leito de UTI é para salvar vidas e não para levar o alívio no momento da terminalidade, né? É isso aí. Eu queria agradecer a presença do médico Cipriano Maia, secretário estadual de Saúde. Vamos acompanhar os principais assuntos que a gente tratou nessa entrevista aqui, principalmente a questão dos medicamentos e dos consórcios regionais. Obrigado, secretário. Agradeço.